que me chamou mais a atenção, que doeu dentro de mim, foi essa. E eles disseram: Nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um varão da terra de Canaã, e eis que o mais novo está com o nosso pai hoje, mas um já não existe. Nossa, aquilo ali, quando José ouviu aquela palavra ali, ele deve ter, meu Deus do céu. Os irmãos davam ele por não existir mais, davam por morto, né? Ele não existe, sendo que ele estava ali presente agora, diante deles, e eles não sabiam quem era. Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para pregar. Ele te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Louvado seja Deus. Senhor Deus e Pai, eu quero te entregar esse dia nas tuas mãos, Deus. Toma nas tuas mãos as nossas vidas, a vida de cada um aqui, Senhor. Toma nas suas mãos, nos proteja, nos coloque, Senhor Jesus, a sua armadura, nos coloque a sua proteção, Senhor. Guarda-nos, Senhor Jesus. Nos proteja a nós e a família de cada um, Senhor. Vá, Senhor Jesus, ao encontro de cada um, nos guardando a todo eles, Senhor. Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e que o Senhor fará para nós, Senhor. Senhor, eu te agradeço por podermos estar aqui, por acordar mais um dia, por respirarmos, por podermos aprender de Ti, por podermos, Senhor Jesus, cumprir aquilo que o Senhor tem determinado para nós. Senhor, eu te agradeço pela oportunidade de aprender da Tua palavra, de poder levar ela a outras pessoas. Te agradecemos, Senhor Jesus, por essa oportunidade. Te agradecemos, Senhor Jesus, pela cura que o Senhor traz para nós e para as outras pessoas. Pai, que o Senhor venha trazer, Senhor Jesus, cura ao seu Mário, na casa dele, Senhor, na minha, na da dona Marinês, na do Fábio, Senhor, e de todos aqui, Senhor, e de todos que amamos, Senhor. Que o Senhor traga saúde, Senhor, muita saúde, Pai. Porque, Senhor, quando temos saúde, Senhor, podemos fazer tudo, podemos ser mais felizes, Senhor. Eu te agradeço pela saúde, te agradeço, Senhor, por todas as coisas, Senhor. Te agradeço e no nome de Jesus. Amém. Os irmãos de José descem ao Egito. Vendo então Jacó que havia mantimento no Egito, disse Jacó a seus filhos: Por que estás olhando uns para os outros? Disse mais: Eis que tenho ouvido que há mantimento no Egito. Descei até lá e comprai-nos trigo, para que vivamos e não morramos. Então desceram os 10 irmãos de José para comprarem trigo no Egito. A Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó com os seus irmãos, porque dizia: para que ele não suceda porventura algum desastre. Assim vieram os filhos de Israel para comprar. Então, os que vinham lá, porque havia fome na terra de Canaã. José, pois, era o governador daquela terra. Ele vendia a todo o povo da terra. E os irmãos de José vieram e inclinaram-se ante ele com a face na terra. E José, vendo os seus irmãos, conheceu-os, porém mostrou-se estranho para com eles, e falou com eles asperamente, e disse-lhe: De onde vindes? E eles disseram: Da terra de Canaã, para comprar-nos mantimento. José, pois, conheceu seus irmãos, mas eles não o conheceram. Então José lembrou-se dos sonhos que havia sonhado deles,
e disse-lhes: Vós sois espias, e viestes para ver a nudez da terra. E eles lhe disseram: Não, senhor meu, mas teus servos vieram a comprar mantimento. Somos todos os filhos de um mesmo homem. Somos homens honestos. Estes seus servos não são espiões. Ele, porém, lhes respondeu: Nada disso. Pelo contrário, vocês vieram para ver os pontos fracos da terra. Eles disseram: Nós, seus servos, somos 12 irmãos, filho de um homem na terra de Canaã. O mais novo está hoje com o nosso pai, outro já não existe. Então José lhe disse: É como já falei, vocês são espiões. Nisto vocês serão provados. Juro pela vida de Faraó que vocês não sairão daqui sem que primeiro venha o irmão mais novo de vocês. Enviem enviem um de vocês que busque o seu irmão. Vocês ficarão detidos para que sejam provados, sejam provadas as palavras de vocês e a verdade no que dizem, ou se não juro pela vida de Faraó que vocês são espiões. E pô-los juntos em guarda 3 dias. E o terceiro dia disse-lhes José: Fazei isso e vivereis, porque eu temo a Deus. Se sois homens de retidão, que fique um de vosso irmão preso na casa de vossa prisão, e vós ide levai trigo para a fome da vossa casa, e trazei-me o vosso irmão mais novo, e serão verificadas vossas palavras, e não morrereis. E eles assim o fizeram. Então disseram uns aos outros: Na verdade, somos culpados acerca do nosso irmão, pois vimos a angústia da nossa alma quando nos rogávamos, porém não ouvimos. Por isso, vem sobre nós esta angústia. E Rubem respondeu-lhes, dizendo: Não vou-lo dizia eu, dizendo: Não pequeis contra o moço? Mas não ouvistes, e vedes aqui, o seu sangue também é requerido. E eles não sabiam que José os entendia, porque havia interpretado entre eles. E retirou-se deles e chorou. Depois tornou-se a eles e falou-lhes, e tomou a Simeão dentre eles e amarrou-o perante os seus olhos. E ordenou José que enchessem os seus sacos de trigo e lhes restituíssem o seu dinheiro a cada um no seu saco. Eles dissem, e lhe dessem comida para o caminho. E fizeram-lhes assim, e carregaram seu trigo sobre os seus jumentos e partiram dali. E abrindo um deles o seu saco para dar pasto ao seu jumento na venda, viu o seu dinheiro, porque eis que estava na boca do seu saco. E disse a seus irmãos: Devolveram meu dinheiro? E ele mesmo aqui no meu saco? Então lhes desfaleceu o coração, e passavam dizendo um ao outro: Que é isto que Deus nos tem feito? E vieram para Jacó, seu pai, na terra de Canaã, e contaram-lhe tudo o que lhes aconteceu, dizendo: O varão
o Senhor da terra, falou conosco asperamente e tratou-nos como espias da terra. Mas dissemos, somos homens de retidão, não somos espias. Somos 12 irmãos, filhos de um só pai. Um não é mais, e o mais novo está hoje com o vosso pai, na terra de Canaã. E aquele varão, o Senhor da terra, nos disse: Nisto conhecerei que vós sois homens de retidão. Deixai comigo um de vossos irmãos e tomai para a fome de vossas casas e parti. E trazei-me vosso irmão mais novo, assim saberei que não sois espias, mas homens de retidão. Então vos darei o vosso irmão e negociareis na terra. E aconteceu que, despejando eles seus sacos, eis que cada um tinha as trouxinhas com o seu dinheiro no seu saco. E viram as trouxinhas com o seu dinheiro, eles e seu pai, e temeram. Então Jacó, seu pai, disse-lhes: Tendes-me desfilhado? José já não existe, e Simeão não está aqui. Agora levareis a Benjamim? Todas essas coisas vieram sobre mim. Mas Rubem falou a seu pai, dizendo: Mata os meus 2 filhos. Se tu não tornar a trazer, dá-mo a minha mão, e eu tornarei a trazer. Ele, porém, disse: Não descerá meu filho convosco, porquanto o seu irmão é morto, e só ele ficou. Se lhe sucede algum desastre no caminho, por onde fordes, fareis descer minhas cãs com tristeza à sepultura. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Está aí, irmão, uma passagem gloriosa, né? Uma palavra forte. Sofrimento de um pai, sofrimento de toda uma família, pela injustiça causada, né? Teve uma parte aqui, um versículo aqui que me chamou muita atenção. José vê os irmãos e não poder abraçá-los como irmão, ter que ignorá-los, né? Não é fácil. Tantos anos depois de tudo que ele passou. Permissão de Deus, eu e você sabemos hoje. Mas eles não sabiam, eles não tinham conhecimento ainda, né? Mas é assim, amado. Nada passa batido nessa terra. Tudo Deus tem um propósito. Nós possamos refletir em tudo isso, que os irmãos tenham oportunidade de falar alguma coisa. Depois eu vou ver aqui a palavra que me chamou mais atenção e comento com vocês. A gente vê aqui os irmãos ali se aproximando de José, né, para poder comprar, né, os mantimentos. Jacó, né, ouviu falar, né, que havia sabedor José, Jacó, de que havia mantimentos no Egito. Imagina a fome que não rondava ali, né? Isso aí, de onde eles estavam, né, em Canaã. E se a gente olhar o mapa ali, é longe, hein, né? Ele disse a seus filhos, né, por que estáis aí a olhar uns para os outros, né? E ajuntou, tem ouvido que há comido, né, que há cereais no Egito. E pediu para descer, e ele manteve Benjamim, que era o filho, né, de Raquel, né? Que era o filho mais novo, né? Depois de José. E, e, e novamente, né? Jacó guardou Benjamim, né? E os irmãos ali já com o coração, né, quebrantado ali, arrependido do que eles fizeram com José, eles não, eles concordavam, né? Em preservar Benjamim, né? Porque sabiam que tinham ferido o pai, né? Tinham machucado o pai com aquilo. E eles foram até José. E José, como governador ali, ele fez que não tinham reconhecido os irmãos, né? E ele recordou do sonho. E aqui eu acho que quando ele se recordou do sonho, ele lembra que ele viu a lua e o sol, né? Se curvando a ele também no sonho dele.
E para mim, ali, quando eu leio, né, aquilo ali, a lua e o sol, me traz uma lembrança de que toda a família, né, inclusive os pais, né, iam se curvar a ele, né? E aí ele pediu para buscar, né, buscar o irmão mais novo. Engraçado que ele não pede para buscar o pai, né? Ele não pede para buscar o pai, ele pede para buscar o irmão mais novo, né? A impressão que eu tive aqui é que não tem o pai, né, nisso daqui. E aí ele fala que vai prender um deles e chama os irmãos de espiões, né? Vocês são espiões da terra, né? E, e o Zé ali foi um artifício que ele usou ali justamente para que os irmãos voltassem, né? E para provar também a fé dos irmãos, né? Mas a impressão que eu tenho aqui é que José teve o coração dele quebrantado naquela parte que o senhor falou aqui, seu Mário, que é essa parte que ele se retirou e chorou, né? Porque os irmãos, José se comunicava com eles através de intérprete, né? Ele não falava a mesma língua que os irmãos. E, e aí, quando os irmãos viram que José tinha demandado que fosse buscar, né, o outro irmão e prendeu o Simeão, os irmãos começaram a discutir entre eles, né, na própria língua. E enquanto eles discutiam entre eles, José entendia o que eles estavam falando, né? Eles achavam que não, eles achavam que José era egípcio, né? E como eles começaram a discutir entre eles, eles, né, foram colocando aquilo que eles tinham feito, né, com o irmão, né? Já fizemos coisa errada com o irmão, né? E Rubem ainda, né, ainda entra, né? Não vos disse eu, né? Não pequeis contra o jovem, né? E não me quisesses ouvir, pois vedes aí que se requer de nós o seu sangue agora, né? E eles, né, porém, não sabiam que José os entendia, porque lhes falava por intérprete. E retirando-se deles, né? José se retirando-se deles, né, chorou, né? Imagina, né, a amargura de José vendo, né, tudo aquilo, né? Como o senhor disse, né? Eles lembrando toda a história que ele passou, todo o sofrimento, né? E vendo também a família dele passando por aquilo, né? E ele viu o sofrimento, né, do pai, né? Porque ele viu que o pai dele sofreu, né? Os irmãos ali relataram, né? Que inclusive guardavam Benjamin, né? É, porque justamente pelo mal que eles fizeram ao pai dele, né? Outra coisa também que eu acho que José também tomou conhecimento que o pai ainda estava vivo, né? Uma coisa importante também, né? E retirando-se dele, chorou. Depois, tornando-lhe, lhes falou, né? Tomou Simeão dentre eles e o algemou na presença deles. Então, olha que engraçado, né? Eles prenderam um irmão e soltaram o restante e falou, agora vai, né? Testando mesmo os irmãos, né? Fala, será que eles vão abandonar esse irmão aqui, né? Pegaram o que eles queriam, né? O cereal, mandei até dinheiro, né? Vamos ver se eles vão voltar mesmo, né? Vamos ver como é que tá o coração deles, né? E aí ordenou José que eles enchesse cereal, os sacos e restituíssem o dinheiro. Olha que engraçado, hein? Olha a brasa, né, que o José colocou na cabeça dos irmãos, né? Ele deu o dinheiro de volta e falou, agora vai, né? E ainda não avisou, né, que tinha colocado o dinheiro. Eles descobriram no caminho, né, que o dinheiro estava lá. E aí colocaram um temor grande aqui, né, entre eles. Inclusive quando contaram para o pai, para Jacó, tudo o que tinha acontecido, né? Todos eles, né, temeram, porque falou, agora eu vou perder até o Benjamin, né? Vou perder o meu filho, vou perder o Simeão que já tá lá, né? E aqui tem uma parte no final aqui que Rubem fala algo muito forte também, né? Sobre matar os próprios filhos dele, né? Se ele não conseguir restituir, né? Se ele não conseguir trazer Benjamin, né? Ele não fala nem de Simeão que tá, ele fala de Benjamin, né? Eu vou levar o Benjamin, mas eu vou trazer. Se eu não conseguir, e ele, porém, disse: Meu filho não descerá convosco, se seu irmão é morto e ele ficou só. Se lhe sucede algum desastre no caminho por onde fordes, farei descer minhas cãs com tristeza e sepultura. Isso aqui é Jacó falando, né? Eu achei bastante interessante, Fábio, essa parte, porque eu também não compreendi, né?
que você falou que, no caso, eles falavam por intérpretes, né? Bastante interessante aqui essa parte. E a gente também vê que os irmãos em si, assim, pelo menos no que eu entendi, eles se arrependeram, né? Pelo que eles fizeram com José. E nós vemos também que Benjamim, José e Benjamim foram os mais amados, né? José já era amado, mas a partir do momento, né, que aconteceu isso com José, que Jacó pensou que ele tinha morrido, nessa hora Benjamim, ele era o mais amado, o mais guardável, pois ele não queria perder a semente da esposa, né? E sendo mais que ela morreu, né? Morreu logo após de Benjamim. Então ele tinha, assim, um cuidado, né? Maior. O que me chamou mais a atenção, que doeu dentro de mim, foi essa. E eles disseram: nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um varão da terra de Canaã. E eis que o mais novo está com o nosso pai hoje, mas um já não existe. Nossa, aquilo ali, quando José ouviu aquela palavra ali, ele deve ter, meu Deus do céu. Os irmãos davam ele por não existir mais, davam por morto, né? Ele não existe. Sendo que ele estava ali presente agora, diante deles, e eles não sabiam quem era. Todas essas coisas, amados, acontecem com o ser humano no dia a dia, naquilo que a gente faz que não agrada ao outro. Às vezes a gente até faz sem saber, mas chega um momento em que temos que prestar conta de tudo aquilo que fazemos, de bom e de ruim. E vem a consciência e o sujeito sente na pele. É bom que isso aconteça para que nós sabemos que Deus escreve certo. Pode aparecer em linhas tortas, mas escreve certo. E José, Jacó no fim fala para eles assim: olha, tendes me desfilhado. José já não existe. E Simeão não está aqui. Agora levareis a Benjamim. Todas essas coisas vieram sobre mim. Era um sofrimento para o pai que ama os filhos, né? Para ele já tinha perdido José, José já não existia mais. E agora Simeão não estava mais com eles. Ele imaginou muitas coisas, poderia até dizer que pensar que o filho estava morto, já não existia também. Então ele disse: tendes me desfilhado, e agora quero levar Benjamim, que era o filho que ele amava também, como a Tamires relatou aí, o filho da amada, né? É, tudo tem um preço. Aí Rubem falou ao seu pai, dizendo: mata os meus dois filhos, se tu não tornar a trazer, dá-me em minha mão e tomarei a trazer. Ele falou: não, pode entregar o Benjamim para mim, pode deixar que eu vou levar ele, vou trazer de volta. Ele, eu acredito que ele até pagaria com a própria vida para trazer Benjamim de volta. Ainda falou: mata meus dois filhos, se não a trazer.
Ele, porém, disse: Não descerá meu filho convosco, porquanto o seu irmão é morto, e se ele ficou, e só ele ficou. Se lhe sucede algum desastre no caminho por onde fordes, fareis descer minhas cãs com tristeza à sepultura. Jacó estava vivendo o pior momento da vida dele. Estava trazendo de volta o que ele passou quando os irmãos disseram que José havia sido dilacerado pelas feras. Dói, viu? Dói. Dói muito. Mas foi assim que Deus escreveu essa história. Foi assim para que eu e você pudéssemos raciocinar e preservar os bons costumes, preservar a fidelidade, o amor, suportar as dores e acreditar que tudo passa, tudo passa. O mais difícil que seja, o mais dolorido que seja, tudo passa. Essa palavra me leva lá em Romanos, capítulo 12, versículo 17 ao 20. Alguém poderia ler aí para nós? Romanos, capítulo 12, do 17 ao 20. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: Minha é a vingança, e eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dai-lhe de comer, e se tiver sede, dai-lhe de beber, porque, fazendo isso, amontoarás brasa de fogo sobre a sua cabeça. Vê aí, né? Aquilo que você falou, Fábio, amontoou brasa sobre a cabeça dos irmãos. Correto? Deus pede para nós: a ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se possível for, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, e eu recompensarei, diz o Senhor. Então, amados, Deus cuida de nós como filhos. Eu, por exemplo, que sou pai, vocês que são pai, mãe, quando você vê um filho brigando com o outro, você vai e aparta, porque você não quer que eles briguem. Se alguém tiver errado, você que vai tomar atitude em relação àquele que errou. E assim Deus é conosco. Nós não devemos nos vingar de ninguém, nem querer fazer justiça com as próprias mãos. Deixa que o nosso Pai lá no céu, ele sabe o que fazer. E como sabe, hein? E como sabe. E aqui está a resposta, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Então, Deus vai ter com aquela pessoa que praticou o mal e vai recompensar aquela pessoa que foi é, prejudicada, né? Tanto é que está aí o exemplo. José sofreu muito, mas Deus o colocou agora no lugar que os irmãos jamais sonhariam em ter. Então, amados, é, aquilo que a gente viu e leu aqui, quando Jacó
foi abençoado por Deus. Labão explorou ele durante 20 anos. 20 anos Labão explorou José. Mesmo depois dos 14 anos que Jacó trabalhou pelas suas duas esposas, depois trabalhou mais 6 anos, um acordo que Labão fez com ele, Labão durante 10 vezes desfez o acordo para prejudicar José, para prejudicar Jacó. Mas Deus não permitiu. Tudo que ele fazia invertia a favor de Jacó. Esse é o nosso Deus, amado. Ele é que nos dá a certeza de que estamos debaixo do átrio dele. Ele cuida de nós. E ele fala, presta bem atenção nisso, amados. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoará brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. É aquilo que eu falei para vocês. Ganhamos uma alma para Jesus com essa palavra esses dias atrás. Quando o rapaz me prejudicou lá uma peça do carro que faltava, que ele perdeu, que ele não me ressarciu. O outro queria que eu colocasse no Face, no Instagram, queria que eu defamasse o cara, que ele não tinha responsabilidade. Eu falei, não, não vou fazer isso. Não vou pagar o mal com o mal. Vou orar a Deus e ele vai fazer a obra. Deus vai me abençoar. Não vou fazer isso com ele. Eu não conheço ele, não sei quem ele é. Ele pode ser um homem muito mau, pode até tirar minha vida por causa disso. Não, não se paga o mal com o mal. E aquele rapaz que batia lá o tamborim, lá no terreiro de Macumba, foi participar da reunião lá na célula. E lá ele aceitou Jesus. Então são exemplos, amados, que nós temos que dar. Vamos pagar o mal com o bem. É isso que Deus quer de nós. Esses são os exemplos de Jesus. Mas nós sabemos que a Torá fala diferente, né? Dente por dente, olho por olho. Mas Jesus Cristo veio mudar essa história. Mais alguém quer falar alguma coisa? Aproveita aí. Aproveita, né, seu Marcos? É, Eu põe para falo fora. isso. Eu, eu acho, tipo assim, a história de José, eu sou totalmente apaixonado com ela, né? Eu aprendi bastante a amar a, a história de José, então eu sempre fico querendo falar, mesmo que depois que já falou, eu esqueço partes, mas ainda fico querendo falar. Mas os filhos amados de Jacó, quando fala isso, eu lembro quando o Benjamim nasceu. E quando o Benjamim nasceu, a Raquel, ela fala para pôr o nome nele de Benoni, que significava filho da dor. E no mesmo instante, Jacó vai lá e muda. Ele muda para Benjamim, que quer dizer o homem da mão direita erguida, que quer dizer lá poder e força, autoridade, proteção, honra, favoritismo. Isso queria dizer
quer dizer, o nome de Benjamim. E aí, então, quando ele ficou sem o outro filho dele, que eram os filhos da mulher amada que ele favorecia, então Benjamim se tornou o tudo. E também queria dizer que, por causa de eu ter colocado esse nome também no meu filho, é por isso que eu sei o significado e tudo. E, e também é que o Benjamim, a tribo de Benjamim, foi a tribo que teve o rei Saul, e também ele é da descendência do apóstolo Paulo. Então, aí eu sei essas duas coisas. E a outra parte é que também lá quando o, o Benjamin volta, mas eu acho que essa parte pode ser dita amanhã, eu posso falar amanhã. Mas eu queria falar que o Benjamin era mesmo o filho da mulher amada e o que significava o nome dele. E porque foi dado esse nome. Era isso. Bem, Ruth, eu sei o sentimento seu. Você já falou, não foi só uma vez, várias vezes. E José tem uma parte muito grande na sua vida. Tem. Você admira muito a história dele. A fidelidade, o amor, igual quando os irmãos dele chegam e ele quer ser mal por causa do sentimento de ver que ele fez maldade, mas ele não consegue por causa do amor dele com Deus. Ele tenta enganar eles, fingindo que ele não fala a língua, pede um tradutor para falar, prende o irmão para ver se vê os outros, para poder trazer o outro quando ele escuta a história que o pai e o outro está vivo. E funciona. E ele vê que ele relembra tudo. Relembra que quando ele teve os sonhos dele, tipo assim, Eu é acho que grande. José também não quis falar com eles, porque Era parte do a gente. plano dele, né, seu Mário, de poder Os irmãos trazer. iam conhecer a voz dele. É, Alguma coisa eles iam conhecer. Então ele era um ele se homem, omitiu de falar. ele era um homem sábio, e assim também. A outra parte, assim, também é que como é que pode que os irmãos não reconheceram e só dele ver, igual quando ele chorou por ouvir os irmãos falar que eles se arrependiam do que eles tinham feito. E mais deve ter doído nele que eles falavam que ele se arrependia, mas eles também consideravam ele morto do jeito que eles falaram. E como que eles poderiam considerar ele morto se eles sabiam que eles venderam ele vivo? Eles achavam que alguém já teria o matado também? Tudo bem que eles Sim, estavam mantendo aquela mentira para o pai, mas ali eles não precisariam ter mantido aquela mentira de dizer que ele não existia. Lá no meio do pai, né? Eles manteram essa mentira, porque foram os que eles venderam para o pai deles, que o irmão estava morto. Mas eles sabiam que o irmão não estava. Mas ali na frente do homem, do governo, do homem, do faraó, eles falaram que o irmão não existia. Por isso doeu, por isso tanta dor. Então, eu acho que ajudou o José, que era esse homem inteligente e já tinha vivido ali, fazer o jeito que ele fez, segurar um irmão para ver se eles realmente se importavam com o irmão tanto quanto eles estavam falando. Então, se eles se importassem com aquele, eles também vinham buscar. Só que eles, de qualquer forma, iriam voltar, porque era o único lugar que tinha comida ali no pedaço todo, no mundo todo lá daquela, né? Então, eles aquela iriam região. voltar. Então, deixa a história É. terminar, que tem mais um pedaço. Vou ficar adiantando tudo. Mas eu Mas gosto. É por uma isso que eu história, falo para você, a palavra que mais me chamou a atenção foi essa, que disse, é, meu irmão já não existe mais. né? Essa também me Hum, doeu. é.
Eles mas um sabiam já que ele não existe. existia. Como que eles podiam ter dito isso? Então, quando eles falaram isso, que eu pensei, a gente às vezes conta uma mentira por tanto tempo que ela se torna sua Verdade. realidade, entendeu? A É. sua verdade. Então eles contaram tanto lá, eles viviam isso, que eles chegaram e nem se deram conta de que o irmão não era morto, o irmão era vivo. Então a gente O tem que José prestar tinha atenção. 17 anos quando eles venderam, né? 17 anos era a idade de José. E ali ele já estava com 30 e tantos anos. Então, eles não reconheceram mesmo, irmão. Mas às vezes a gente não muda tanto assim, seu Mário. 17 anos você já tem um rosto já formoso, talvez. O José mudou por causa dele ser bem cuidado, porque ele se tornou um homem bem cuidado, né? Quando ele se tornou o governador. Então, daí muda as vestes, muda a aparência quando você é bem cuidado. Talvez por isso eles acharam que venderam o irmão para ser um escravo, então eles nem prestaram atenção na fisionomia deles. Primeiro, porque naquela época também eles não olhavam direto para o rosto de Faraó. Então, talvez eles, por José ser uma autoridade, também não olhavam direto, porque ele era o homem mais que tinha toda a autoridade no Egito. A palavra dele era só Faraó, né? Que podia barrar mais ninguém. Então, então eu acho que ninguém também podia olhar para ele, talvez era a mesma coisa como olhar para o faraó. Então eles não olhavam diretamente no rosto dele para reconhecer, porque eles tinham que estar de cabeça baixa. Então poderia ser isso também, não sei. Isso aí é mistérios de Deus. Aqui fala que José tinha 17 anos, né, quando ele foi. Aí ele ficou 13 anos como escravo, depois foi preso. E só aos 30 anos ele encontrou com o faraó, a revelação do sonho. E aí passaram 7 anos de fartura, então ele tinha 37 anos, e fala que ele deveria ter aproximadamente uns 41 anos quando ele encontrou os irmãos, 41, 42. Então se a gente for ver que ele saiu com aos 17, né, foram mais de 20 anos ele tinha, não tinham, né, se encontrado durante esse período aí. E o que a Ruth falou também, né? Devia ter um vestimenta especial, né? Devia ter todo. Agora, eu tava vendo aqui a última palavra que a gente vê sobre a família de José, foi antes de Judá, que foi bem no capítulo que o irmão dele foi vendido, que José foi vendido. Depois a gente nunca mais, foi lá no 37. E a gente Hum. vê, né, o sofrimento ali, né? Mostra acho que no final do capítulo, mostra o sofrimento dos irmãos, vendo o sofrimento do pai. E eles permaneceram juntos, né? Durante esses 20 anos, os irmãos, né? Permaneceram juntos, e com aquela inquietação no coração, né? Sobre o que tinha acontecido com o irmão, né? E a culpa do que eles fizeram com o irmão, né? Então a gente vê Benjamin já deveria ter quase, imagino, quase 30 anos aqui já, né? E assim mesmo ele continuava ali, né? Protegido pelos irmãos, né? Não deixava que ele saísse da perto do pai, né? A gente vê bastante. Agora, uma mensagem que me traz muito essa passagem, me lembra muito a inquietação do coração dos irmãos, né? Dos irmãos em relação a José, né? A, quão cuidadoso a gente deve ser, né? Com a ira do nosso coração, né? E quando a gente fica irado, a gente é capaz de fazer muita besteira, né? Muita loucura, né? E os irmãos ali alimentaram, né? Um sentimento de inveja, né? Um sentimento né? Contra o irmão José ali. A gente vê José caminhando com inocência, né? Era o mais jovem da família, né? Provavelmente se sentia ali muito amado, né? Vivia muito próximo da mãe, né? De Raquel. Via o cuidado do pai também com ele, né? Porque era o único filho, né? Da esposa no qual José realmente sentia amor, né? E os outros irmãos se sentiam
de certa forma, inferiores, né? E carregavam uma inquietação grande no coração, né? E essa inquietação no coração, essa ira, né? Acabou né, tomando muito espaço, né? No coração deles, ao ponto de eles chegarem a fazer, acho que é o primeiro crime premeditado na Bíblia, né? Eles premeditaram aqui o que iam fazer com José, né? Que a princípio era jogar ele e deixar ele morrer, né? Era matá-lo, né? E o irmão mais velho, o Rubem, né, que deu a ideia, né, de colocar ele num poço, né, planejando, né, restituí-lo ele depois, né, tirar ele lá do buraco para que levasse de volta ao pai, né. E aí a gente vê, né, cada coisa que acontece, porque o próprio Judá, né, que é da descendência de Cristo, deu a ideia de vender Jacó, né. Não, não vamos fazer isso não, vamos vender ele, né. E a gente vê depois no próximo capítulo o que acontece com Judá, né. Mostra ali os três filhos, né, os filhos morrendo, e, e ele né, fala até que os filhos ali não agradavam a Deus, né? Eles iam morrendo porque não agradavam. Não agradou o primeiro filho, porque era mau. O segundo também, Deus ficou, né, desagradou porque o segundo filho não queria procriar na esposa do primeiro filho. Depois o próprio Judá ficou com medo, né, da, es- da- talvez a Tamar, que era a tal da esposa do primeiro filho, ser azarada e aí morreu o terceiro filho, né? Mesmo assim, ele tinha prometido, né, que ele ia entregar, e a gente vê a questão da Tamar se vestindo como prostituta, e, e aí tem a questão, né, do próprio pai, né, engravidar. E a gente vê tudo que isso aqui é geração de Cristo, né? Tudo isso aqui né, faz parte né, de Cristo aqui. Cristo depois vai ser descendente deles aqui, né? A gente vê essa brasa quente colocando sobre a cabeça de Judá para ele reconhecendo realmente que o erro era dele, né? Que era ele que tinha pecado, né? Que era ele que não estava caminhando com Deus, né? E aqui, né, toda essa transformação. Tantas passagens maravilhosas aqui. Interessante você ter falado, Ruth, da descendência de Paulo aí, que vem de Benjamim. Não Pois sabia disso, não. é, eu não peguei a linhagem, mas eu sei disso. Do rei Saul eu sei só um pouquinho que eu li. Mas o rei Saul foi porque se corrompeu, né? Mas ele era um homem de Deus no beginning, né? Então, Tem que ter muito cuidado, né? A gente sabe que tem outra parte que fala, né, da cobiça, né? Que a cobiça leva à morte, né? Cobiça gera o pecado, e uma vez que o pecado é instituído, gera a morte, né? A questão da avareza, a questão da ira, tantos outros, né? As tentações. Por isso que a palavra fala muito em vigiar, né? A gente vigiar e pedir para Deus cuidar, nos proteger o tempo todo, né? Ontem eu tive um desafeto com meu filho aqui, mas eu fiquei com meu coração tão. E eu saí para caminhar, sabe? Eu falei, nossa, deixa eu sair de perto para não. E aí me lembrou muito daquela palavra, né? Que a gente vai se irar, né? A gente tem que tomar cuidado para não errar, né? Para não pecar, né? Não deixar palavras de destruição sair da nossa boca, né? Mas a gente entra num nível assim que só Deus realmente para nos conduzir, nos acalmar porque eu olhava ali e falava, nossa, como, né, o inimigo tá se divertindo, né? O inimigo realmente a gente tem que tomar muito cuidado pra gente não fazer besteira, né? quando E, a gente é novo, o sangue é mais quente também, né? Não deixa entrar tudo no pensamento para pensar, para falar. Então, as crianças às vezes falam umas coisas que tiram a gente do normal. E aí a gente que já está assim, mais amadurecido, mais andando com Deus do que eles, então a gente tem que ter meio sabedoria. Isso é muito bom. Dar uma caminhada, uma respirada, mas
nem sempre funciona, né? Mas devemos fazer. Às vezes eu me pergunto quem é o adulto, se é meu filho ou se sou eu. Acho que não acontece só com você, não, Fábio. Ai, ai. Ai, Senhor da glória. É a vida Ontem, de aprendizagem. Aprendizado. ontem eu falava com meu filho porque ele me respondeu de uma forma mal educada, assim, uma forma dura, e eu fui dar uma bronca nele, assim, e dando uma bronca nele de uma forma dura e mal educada também. E aí, conforme eu falava com ele, assim, o Espírito Santo jogava de volta, falou assim, ele tá só copiando você, filho. Ele só tá copiando você. Nossa, eu saí assim, falei, meu Deus, quem sou eu? Nossa, e assim, como educar um filho, né? Esse é Olha que lindo, nossa, né? Você dizer que você estava fazendo no mesmo sentido, o Espírito Santo te falando. Ele é lindo demais, não é? Ele não deixa a gente ficar perdido. Ele te avisa, ele te cuida, ele te ama, viu, Fábio? Você é amado. Deus é bom. não, Nós amém. somos amados. Estava olhando aqui em Números capítulo 32, versículo 23, fala que, e se não fizerdes assim, eis que pecaste contra o Senhor, porém sentireis o vosso pecado quando vos achar. Quer dizer, o nosso pecado vai nos achar, Marta. Pode passar o tempo que for, aquilo que você fez de errado, você vai encontrar com ele. Pode passar o tempo que for, você vai se encontrar com ele. Ele vai te achar. Só agradecer, amado, só agradecer por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Esse capítulo aqui, só finalizando, Samara, ele terminou em tensão, né? Ficou tenso ali, os irmãos ali, sem saber o que fazer, né? Não vamos lá, o pai É, falando não, ninguém vai. Então ficou parecendo novela, né? Todo mundo tem que, né, sim, querer assistir amanhã, porque o negócio é. ficou meio pesado ali, né? E agora, né? E O que agora? nós vamos fazer, né? Mas amanhã, com certeza, estaremos aqui juntos e vamos estrinchar isso aqui. Deus vai revelar aquilo que está oculto ao nosso entendimento. Querido Deus, amado Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, mais uma vez, Senhor, quero te agradecer, Senhor, pelos meus irmãos, Senhor, por estarmos juntos aqui, meditando na tua palavra, Senhor, aprendendo mais de ti. Obrigado, papai, por tudo que o Senhor tem nos orientado, pelos teus ensinamentos, para que possamos, ó Pai, prosseguir firme na tua presença, buscando cada vez mais a tua face. Como disse o meu irmão, Pai, amanhã estaremos novamente, porque queremos saber mais, Senhor. Queremos sentir, Senhor, a tua presença no nosso meio, como estamos sentindo, Pai. Eu sei, Senhor, que o Senhor fala aos nossos corações, o Senhor nos visita todos os dias, quando aqui nos reunimos. O Senhor está presente, está no meio de nós, cumprindo com a tua palavra, Senhor. Obrigado, Pai. Abençoa cada irmão, cada irmã, Pai, e se prontifica a estudar, a ler, a meditar. Abençoa todos aqueles que aqui estiveram nessa manhã. Lima, Samuel, Ruth, Secone, Atamires, a mim, Senhor. Abençoa-nos, ó Deus. Dá-nos um dia de paz na tua presença. E que a saúde, Senhor, seja nosso fortune nesta terra, Senhor. Dá-nos saúde, Pai, para que possamos prosseguir com coragem, com otimismo, com garra, para enfrentarmos as situações difíceis que hão de vir, Senhor. Mas sabemos que o Senhor é Deus, que o Senhor é quem peleja por nós, Pai. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado, Pai. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. pregações bonitas. Compartilhando. para pregar. Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.